capítulo 4. Quero ler só com os irmãos o versículo de número 13. O versículo de número 13 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode repetir isso, vamos lá? Todo mundo, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Poder sentar. Linda essa palavra, linda essa colocação do apóstolo Paulo. No livro do nosso pastor Jaime, é um insight, uma palavra que se emprega depois de uma conclusão, de um pensamento ou de uma postura em que essa pessoa vive ou convive. Na verdade, o versículo 13, ele é um fechamento. Ele é um fechamento de uma conclusão chegada pelo apóstolo Paulo. É comum a gente falar isso em circunstâncias que às vezes não tem nada a ver com a que o apóstolo Paulo se referiu, para depois ele chegar a essa conclusão de tudo posso naquele que me fortalece. É comum às vezes a gente pegar, eu falar gente, porque também já muitas vezes fiz isso, pegar esse versículo de forma isolada, sem observar o contexto, desenvolver um assunto em cima única e exclusivamente dessa expressão. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente está passando por um momento difícil, ou quando a gente quer animar alguém, a gente até diz para essas pessoas, para a pessoa, repete essa palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Muito bonito falando, uma expressão bonita, como diz o outro, é um jargão evangélico nosso, mas é bom que a gente observe o contexto desse fechamento, digo eu, que o apóstolo ele se expressa depois de discorrer acerca de um assunto em que a gente quer falar hoje. A pergunta é: quem está habilitado? Ou quando é que nós podemos dizer tudo posso naquele que me fortalece? Quando é que nós estamos credenciados a dizer, afirmar e manter tudo posso naquele que me fortalece? Quando é que nós estamos credenciados? Se a gente observar os versículos do 11 ao 12, ele vai nos dar a exata compreensão de quem está habilitado a dizer tudo posso naquele que me fortalece. Então o versículo de número 11, 12 diz assim: o apóstolo Paulo, ele está falando com os irmãos de Filipe. O apóstolo Paulo, ele é um homem de Deus que sai, missionário, que as igrejas que compreendem o seu ministério lhe fornece ajuda, mas nem toda igreja fornece ajuda. Ele tem algumas dificuldades na caminhada, como hoje. Existem missionários que estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo numa escassez.
a gente pode observar que a nossa missionária Kellen, o nome da missionária, ela teve muitas dificuldades e muitos não na sua caminhada. Muitas palavras negativas, muitas recusas, mas ela compreendeu que o seu chamado não era chamado de homem, e por essa razão ela não ficou presa nos nãos dos homens, ela continuou a sua caminhada. Essa mulher, ela foi acometida várias vezes de enfermidades terríveis, de ter que sair da aldeia e ir para a cidade para um tratamento. Mas após a sua cura e a sua restauração, ela retornava para o campo missionário. Ela tinha a convicção e a certeza de que Deus tinha chamado ela para essa missão. O apóstolo Paulo, ele não tem dúvida, ele não andou com Jesus, diferente de Pedro, João e dos outros apóstolos que ainda estão vivos na época de Paulo. Eles têm a experiência de terem convivido com Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele é chamado para o ministério, Jesus já não está mais com o povo. Jesus já subiu aos céus. E ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele, achando que estava zelando pelas coisas de Deus, estava perseguindo os cristãos. E o Senhor então tem um encontro com ele maravilhoso. Ele disse que ele caiu do cavalo, ele ficou cego, não é? Tem alguém aí que é o céu, está ligando para alguém aí, o seu Espírito Santo, vai entregar uma profecia agora. E aí, ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro é um encontro glorioso, maravilhoso, e o Senhor promove uma transformação. O Senhor muda a vida de Saulo, e agora passa a se chamar Paulo, e então ele é agora um missionário de Jesus. E ele então sai na sua caminhada, falando do amor de Deus. As pessoas se espantam, porque o perseguidor agora está sendo perseguido. O que pregava contra, está pregando a favor. Aquele que prendia, agora está preso por amor, ou por pregar a palavra daqueles outros que ele perseguia. Esta é a vida dele. E ele tem a certeza, a convicção de que Deus o chamou para que levasse o Evangelho de Jesus Cristo. E na medida que ele passava em suas viagens, ele então implantava igrejas, levantava obreiros e deixava ali e ia para outros lugares. Ele não tinha uma base missionária para lhe ajudar. Por essa razão, ele precisava de ajuda. Mas essa ajuda nem sempre chegava ao apóstolo Paulo. Ele fazia tentas para tentar manter o ministério. Não podia parar. Muitas viagens. Não é como hoje, que a gente pega um voo e depois de 45 minutos ou 35 minutos nós estamos em São Paulo. Ou depois de 2 horas e 2 horas e um pouquinho, a gente está lá no Nordeste, lá na ponta, lá no Maranhão, São Luís do Maranhão. Aquele tempo é um tempo difícil, não tem carro, eles vão a cavalo, tudo é difícil. E esse homem, ele conta com a compreensão da igreja. E essa carta que chega aos Filipenses é uma carta de gratidão, mas também é uma carta de instrução. É uma carta de alguém que está abrindo o coração e que está dando não apenas para o povo de Filipos, mas também para nós, de que nós podemos viver em qualquer circunstância. Então, quando eu fiz a pergunta aos irmãos, quando é que nós podemos dizer posso todas as coisas naquele que nos fortalece, eu quero me reportar exatamente para a situação vivida pelo apóstolo Paulo, que lá no versículo 11 e 12 ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver
viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí vai uma pergunta para nós, já que a gente está nessa linha. Nós já aprendemos a viver contente em qualquer situação? Nós já aprendemos. Onde a gente teve uma perda, a nossa guerreira irmã Helena, um momento triste para a família, para nós também, um momento de perda. As pessoas que estavam lá estavam tristes, pelo menos pareciam estarem tristes, ou talvez emocionadas pela perda. Parece comum para nós. Todo tempo que vou, a cena se repete. Com a irmã Helena, com o irmão Anísio, com uma quantidade de pessoas que a gente já teve a oportunidade de ir, seja daqui ou seja de um outro lugar. São momentos que a gente fica abatido. E eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, na sua caminhada em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, também passou por situação como essa. E a gente ainda vai passar. Eu estou falando de uma coisa que foi forte, que aconteceu ontem. Mas a gente vive outras situações no nosso dia a dia. Porque a gente vive de acordo com as circunstâncias da vida. Um dia você acorda celebrando, se alegrando. Outro dia você acorda para baixo. E quem dita isso, o teu estado de humor, é exatamente a circunstância que você está vivendo. Se você está vivendo alegre, se você está alegre, é porque você tem motivo para estar alegre. Se você está triste, é porque as circunstâncias te levou a ficar triste. E o apóstolo Paulo, ele diz para mim e diz para nós que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Estar contente nem sempre é estar sorrindo. Estar contente é ter a compreensão exata daquilo que está acontecendo no momento, e que o que está acontecendo no momento é o melhor. É o melhor. Nós precisamos crescer como esse homem cresceu, porque eu não tenho dúvida que a nossa vida ela vai se dar exatamente nessa dimensão de perdas e ganhos. E às vezes esse momento de perda, esse momento de tristeza, ele quer trazer para nós equilíbrio e aprendizado. Aprendizado porque lá na frente nós vamos viver essas circunstâncias outra vez. E a gente precisa estar amadurecido. Aí ele continua dizendo: tanto sei estar humilhado. Quem aqui já foi humilhado alguma vez? Alguma vez? Não, levanta a mão. Quem aqui já foi humilhado alguma vez? Muitas pessoas nunca foi.
Mas tem um número grande de pessoas que já passaram por humilhação. Humilhação é uma coisa boa ou é uma coisa má? É ruim, né? É muito ruim. Mas a humilhação, ela também precisa ser um processo em que tem que trazer lições para nós. Eu já passei por isso. Eu não tenho dúvida que poderei voltar a passar. Foi muito duro. Foi muito duro. Foi duro. Difícil. Mas eu aprendi uma coisa. Que a humilhação, ela precede a honra. Eu lembro que depois da humilhação, um tempo depois, veio a honra. E o Espírito Santo comunicou meu coração, me fez lembrar do dia da humilhação. Não para me entristecer, mas para me lembrar que a humilhação precede a honra. Se você está vivendo um tempo de humilhação e você está administrando isso de forma que você está tirando lições para a sua vida, saiba que vem honra de Deus para a tua vida. Vem honra de Deus para a tua vida. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele aprendeu a viver as circunstâncias de ser humilhado e não desistir. E não desistir. Porque às vezes, eu mesmo, no dia que eu sofri, não foi só uma, várias, mas teve uma que eu lembro que eu fui para casa chorando. Eu fui para casa chorando. Era diabo, pai. Eu fui para casa chorando. Eu lembro a minha esposa me consolando com palavras. Machucou bastante. E eu acho que a pior humilhação não é a humilhação do teu inimigo, porque você já espera isso dele, mas é a humilhação que vem de quem você não espera, que é o teu amigo, que é alguém a quem você admira, alguém a quem você olha e vê, e de repente vem exatamente dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que te elogia sempre? Sabe aquela pessoa que te abraça, que está sempre ali, puxa a vida, e que um dia parece que ele muda de lado, é outra pessoa. E eu, na hora, o que vem no nosso sentimento é: não volto mais, vou procurar outra igreja, ou não volto mais à igreja. Mas aquilo, o Espírito Santo, ele trouxe um bálsamo, usando a minha esposa com palavras, com incentivo, e aquilo que foi algo ruim trouxe para mim um aprendizado. Porque a mesma pessoa que procedeu dessa forma foi a mesma pessoa que depois bateu na minha porta e disse: eu preciso de você. Não, é nós dois que vamos fazer. Não, eu não abro mão de você. Eu disse não para essa pessoa porque realmente Deus. Mas o que eu digo é que Deus me fez e me deu a graça de
poder viver aquele momento, não revidar aquele momento, me posicionar em Deus. E essa mesma pessoa que procedeu dessa forma, talvez até sem querer, mas machucou bastante, foi a mesma pessoa que foi na minha residência. Não precisei ir lá. E glória a Deus. Eu lembro que depois que a gente se separou do ministério e tal, um dia eu sonhava muito com essa pessoa. Demais. Deus, tem alguma coisa errada, Senhor. Tem alguma coisa que não está certa. Por que eu sou tanto com esse irmão? Eu encontrava com ele, às vezes eu estava do lado e ele virava para o outro lado. Mas Deus, não pode acontecer isso. E eu peitava e ia para o outro lado. Oh, tudo bem fazendo aquela festa, mas a pessoa era muito fria comigo. Tudo bem. E o tempo foi passando. Eu comecei a sonhar. Um dia eu disse: Deus, eu vou na igreja dessa pessoa. Eu vou. E eu fui. Ele não estava. Fiquei esperando. Ele chegou mais tarde. Já chegou para pregar. Eu ia só falar com ele. Tive que assistir o culto. O culto acaba meio tarde. E o culto acabou, volta de quase 10 horas. E eu tinha que pegar a Lidiana na época, 10 horas, para ela fazer um pré-vestibular ali na Suburbana. E eu muito preocupado, meu Deus, a Lidiana sai 10 horas. Falei, mas hoje é o dia em que eu vou estar aqui, eu vou me encontrar com esse irmão, eu vou pedir perdão mais uma vez para ele. E quando ele terminou de pregar, que despediu os irmãos, deu uma bênção apostólica, eu falei: agora. Sabe o que ele fez? Ele dobrou o joelho para orar. E eu fiquei aflito. Meu Deus, isso é hora de orar. Isso é hora de orar. Jesus deu 10 horas, deu 10:05, deu 10:10. E o irmão está de joelho, orando. Eu falei: mas eu não arredo o pé. Eu não vou arredar o pé. Não vou arredar o pé. Depois de um tempo, ele se levantou. Eu fui até ele, abriu um sorriso para mim, abriu um sorriso para ele. Falei: querido, eu só vim aqui para te fazer uma coisa. Eu vim aqui para te pedir perdão. Olha as palavras do irmão na minha presença. Pois é, não só você, mas outros entrarão nessa casa e pedirão perdão. Está bom, às vezes tem mais bagaçado do que eu. Irmão, eu não vim aqui para ouvir explicação. Eu vim aqui para te pedir perdão. Eu não fiz nada. Eu só não segui o irmão, não acompanhei o irmão, porque Deus não me liberou para isso. O irmão me perdoa, sim ou não? Sem reserva, irmão. Só disso. Eu te perdoo. Eu tenho que deixar minha filha que está no pré-vestibular. Tchau e bênção. Amém? Tchau. Nunca mais eu sonhei com o irmão. Nunca mais eu sonhei com o irmão. Sonhei com o irmão. Deus me deu um aprendizado aquele dia. Eu não sei se eu vou passar por isso de novo, porque depois disso eu passei de novo por isso, não com uma pessoa, com outra pessoa, mas já passei mais maduro. Já aprendi com aquilo, já pude falar: Senhor, faz parte. E aí, talvez você está passando ou já passou. E qual é o teu comportamento? Pastor, eu ainda não pedi perdão. Me humilhou muito. Então você não pode dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você não está credenciado para dizer essa palavra. Não, pastor, eu já fui lá, pedi perdão. A pessoa não quis saber, mas eu fui lá e pedi perdão. Eu me humilhei, eu fui lá e pedi perdão. Você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele diz: eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi
aprendi a viver o tempo de humilhação, mas eu também aprendi a viver o tempo de honra. Tem gente que não sabe viver o tempo de honra. Tem que uma pessoa ser honrada. O que é uma pessoa honrada? Na sua concepção, o que é uma pessoa honrada? É uma pessoa que recebe uma bênção de Deus, que é promovido, que é agraciado. E tem gente, tem pessoas que não sabem viver com a honra. Tem pessoas que quando ele é honrado, ele não compreende que a sua honra não é para humilhar os outros, é honra para ele, e que ele precisa saber viver com essa honra. Tem gente que Deus honra hoje, amanhã ele já não está nem aí. Vou descer, Alvorada não é mais o meu lugar, morro. É miserável. Morava no bequinho, né? Tem gente que é assim, mano. E já vem aquele povinho. Que povinho? Povinho é você que não compreende isso. Que o mesmo Deus que colocou lá em cima é o mesmo Deus que pode te jogar lá embaixo. Eu, hein? E naquele morro, ou nada. Namorou aqui a vida toda. A vida toda. Mas depois que desceu, pode me arruma agora. Às vezes não é nem arruma, às vezes é ali, como é que é embaixo aqui? O loteamento. Aí quando alguém pergunta, tu mora onde? Loteamento. É tudo complexo do alemão, meu filho. É tudo complexo do alemão. Mas ele já disse, moro na Brasília. Brasília? Tá bem? E a Dilma? Isso não foi honrado. Deu um carro, acabou. Meu irmão, a pessoa já muda. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi a conviver com honra. Gente que, infelizmente, quando eles falam um pouquinho, João Miranda? Quem é João Miranda? A gente tem que João Miranda, prefeito da igreja. É que faz tanto tempo. Meu Deus. Sabe, no Maranhão tem muito isso, né? Que as pessoas vêm para o Rio de Janeiro e falam muito puxado pelo verso. Aí a pessoa passa 3 dias aqui e chega lá e vocês. Eu, Maranhão, está se deixa de ser bobo. Passou 3 dias lá que está falando com esses S, parecendo carioca, chiando. Tem gente que é assim. Vai ali. Vai ali. Tem gente que vai em Caxias e diz que vai viajar. São João de Meriti. Pastor, final de semana. Por aí não. Vou fazer uma viagem. Eu estou pensando. Você é São Paulo, você é Rio Grande do Norte. Você é para onde mesmo? É ali em Caxias. Mas viagem, o ponto de Caxias passa aqui 35 minutos depois. Você imagina se esse indivíduo um dia for para fora do país? Misericórdia, ature. Quando ele chegar aqui querendo falar inglês e tudo, hein? Meu irmão, a gente precisa aprender. Ele diz uma outra coisa, eu também aprendi
entrado numa escolinha. Eu lembro que quando eu ia para o interior, passar as férias, eu gostava muito de interior. E lá em casa tinha umas. Minha mãe gostava de pegar muitas pessoas de fora, da roça, que ela também era da roça, para ajudar ela em casa. Todas as férias, eu e os meus irmãos, a gente ia então para o interior, para a casa dessa senhora, dessas pessoas que ajudavam lá em casa. E a gente não ia para a roça. Eu não gostava, meu pai fazia ele de pescar, a gente ia pescar. Aí pegava muito peixe. Não sei se quem sabe aqui o que é corvo. Sabe o que é corvo? É um cesto, se fosse um cesto. A gente fazia aqui cestos mais cestos, cheios de peixe. Aí eu falava, puxa, isso aqui vai dar para a gente comer uma semana. Você sabe que o pessoal do interior tem muito filho, porque não tem TV. Hoje já tem. Irmão, quando eu chegava lá e voltava aquele bando de peixe assim, eu gostava muito de pescar, com os meus tios e tal. Eu pensava, isso aqui vai dar para uma semana. Aí eu estou vendo eles tratando o peixe, botando um caldeirão assim desse tamanho. Eu comigo mesmo. Eu não acredito no que eu estou vendo. Peraí, deve salgar alguma coisa assim. Depois eu vi eles botar aquele panelão no fogo. Eu disse, por que vai cozinhar tudo? Não. Daqui a pouco nós vamos traçar tudo. Eu falava assim, e amanhã? Quando chegar no outro dia, o meu tio estava com uma espingarda velha, procurando gavião passando assim. Matando aquele bichinho que anda assim para comer, porque num dia só eles comeram toda a comida. Num dia de fartura em que deveria guardar, vou guardar aqui um pouquinho, porque amanhã pode ser que amanhã não dê tanto peixe como hoje. E aí a gente ficava pelos matos, botando aquelas tipo de isca para pegar rolinha, até gavião, meu irmão, que passava, era uma aventura. Tem pessoas que é assim, ele não sabe viver tempo de fartura. Sim ou não? Ele espanja tudo, ele parece que o mundo vai acabar amanhã, ele come tudo. Ali, botou hoje, já come tudo. Aí amanhã, o barrigão fica desse tamanho, vai dormir pesado. Amigo, mas e amanhã? Não, é tudo mais que amanhã resolveu tudo. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a ser honrado, eu aprendi a viver com fartura, mas eu também aprendi a viver o tempo de fome e de escassez. Quantos aqui já passaram fome? Poucas pessoas aqui já passaram fome. Mas verdade. Nunca passou um perrengue desse, não? Irmãos, fome, eu nunca passei. Mas na minha casa ele já pegou um pão francês, cortou no meio, depois cortou no meio e deu um pedacinho para a casa do mundo. Já passei por isso. Já passei por isso. Eu já disse para os irmãos que eu já passei por situações difíceis no meu casamento. E por um período de tempo, talvez de dias, o meu alimento foi bolo de aipim, foi torta de aipim. Aonde tem isso, pastor? Eu não sabia também, mas eu achei que era melhor para a gente morrer de fome, comprar aipim, que era barato, cortar ele picadinho, botar ovo e a gente comer por quanto tempo. E eu não murmurei. Eu entendi que o Senhor estava me ensinando. E Ele disse: eu aprendi. Então esse homem, ele pode dizer com todas as letras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele poderia acrescentar mais: eu aprendi a viver em momento de prisões. Sim ou não? Ele foi preso. Lá na prisão ele estava murmurando. O que ele estava fazendo na prisão? Cantando. Que música ele estava cantando? Te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei.
Ele tinha tudo, mas está cantando outra música. A música do Ai, Ai, Ai. Existe essa música? Composta pelo apóstolo Paulo. Poderia compor uma música. Ai, fui. Manda ver. Mas ele decidiu cantar outra canção. Estava doendo? Sim. Estava preso? Sim. Mas cantando: te louvarei, não importa as circunstâncias, porque eu sei que essa que eu estou vivendo agora, ela é passageira. Por essa razão que ele diz com muita propriedade que a nossa luta, ela é leve e momentânea. Vai passar. Fala para alguém que está do teu lado: vai passar. Daqui a um pouco você vai estar vendo essa batalha, essa humilhação, esse momento de escassez pelo retrovisor. E quando você tiver que passar de novo, você vai passar mais tranquilo, porque você vai dizer com o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veio o tempo de humilhação e eu passei. Veio o tempo da fome, da escassez, eu passei. Veio o tempo da prisão, eu passei. Veio o tempo da perseguição, eu passei. Então eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma escola chamada humilhação. Existe uma escola chamada humilhação, que todos nós, se ainda não passamos, vamos passar. Passa com louvor. E sabe que depois dessa humilhação tem honra para a tua vida. Não murmure, não reclame. Estou lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, coitada daquela mulher. Quantas vezes aquela mulher foi humilhada? Quantas vezes no próprio dia que ela tocou em Jesus, aquela mulher sofreu uma humilhação? Porque não foi só a cura e foi embora. Jesus depois queria saber quem tocou nele. E aquela mulher, como todo mundo sabe, que tinha um problema, e ela era considerada uma mulher imunda, teve que se revelar aquele dia e dizer: meu Senhor, que coisa maravilhosa. Você imagina o medo daquela mulher? Ela não sabia o que ia acontecer. Ela estava na presença de Jesus. E essa mulher, que agora está cercado por uma multidão, e alguém está dizendo: quem me tocou? E alguém diz: Senhor, mas ninguém responde. E ela, trêmula, respondeu: foi você. Eu disse para você que a humilhação precede a honra. Jesus parou para aquela mulher. Jesus parou para aquela mulher e não chamou ela de mulher, chamou ela de filha. Até ali, quem era? A mulher do fluxo de sangue. Se é nome de pessoas, lá vem a mulher do fluxo de sangue. Lá vem a mulher do fluxo de sangue. Está vendo que vai passando ali? A mulher do fluxo. Mas agora, na presença do Senhor, depois de toda a humilhação que ela passou, Ele diz: filha. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Filha, a tua fé te salvou. Vai, Deus. Oh, Jesus, como é que ela saiu dali aquele dia de Mandela? Uma mulher que andava se escondendo, uma mulher que andava agora peito estufado, levou cabeça erguida,
Eu sou filha dele. Eu agora tenho um pai. Eu tenho um pai. Você está passando por um momento de tristeza, de humilhação, de escassez, de prisão, de perseguição. Saiba de uma coisa: há um Deus que está de olho em você, te ensinando em todo esse processo, e que quer honra, e que tem honra para tua vida. Quero que você fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Quero orar com você. Orar nesse momento por todos aqueles que estão passando por momentos como esse.